Você já sentiu o peso do desprezo de alguém que se acha superior apenas pelo dinheiro que tem? Marcos, o CEO da Império Tech, achou que eu era apenas uma mancha no chão de mármore da sua empresa. Ele me humilhou, jogou café nos meus pés e disse que eu não passava de um nada. Mas o que ele não sabia é que enquanto eu limpava sua mesa, eu decidia se ele manteria o emprego dele amanhã. O jogo virou, e a queda dele será a minha maior vitória. Antes de eu te contar como eu revelei minha verdadeira identidade naquela reunião de acionistas, já se inscreva no Capítulos de Paixão e deixe seu like. E me responda aqui nos comentários, você perdoaria uma humilhação em troca de uma vingança brilhante? Quero saber sua opinião. A chuva batia contra as imensas vidraças da Império Tech, criando um som abafado que contrastava com o silêncio gélido do 40º andar. Para quem olhava de fora, aquele edifício de vidro e aço era o símbolo do sucesso absoluto, mas para Helena, ele era o palco de um experimento perigoso. Ela apertou o cabo do esfregão, sentindo a textura áspera contra a palma da mão. Suas mãos, que costumavam segurar taças de cristal e assinar contratos de milhões, agora estavam mergulhadas em água com sabão e desinfetante. Helena olhou para o próprio reflexo no mármore polido do corredor. O uniforme azul marinho, 2 números maior que o seu, escondia a postura elegante que herdara de sua linhagem. O coque apertado e os óculos de armação grossa eram seu escudo. Ali, ela não era herdeira do grupo Albuquerque. Ali, ela era apenas a menina da limpeza, um ser invisível que circulava entre os tubarões do mercado financeiro sem ser notada. Ela sabia que muitos perguntariam o porquê. Por que uma mulher que possuía tudo se sujeitaria a limpar o chão de sua própria empresa? A resposta estava no testamento de seu pai. Helena, ele dissera em seus últimos dias, o poder atrai parasitas como a luz atrai mariposas. Se você quer saber quem realmente governa a sua empresa, olhe de baixo para cima. E ela estava olhando. O som de passos pesados e decididos ecoou pelo corredor. Helena não precisou se virar para saber quem era. O perfume amadeirado caro e o tilintar metálico de um relógio de luxo anunciavam a chegada de Marcos Valente. Ele era o CEO interino, o homem que seu pai havia colocado no comando para aprender o ofício, mas que em pouco tempo transformou a cultura da empresa em um regime de medo e arrogância. Marcos caminhava enquanto falava ao celular, sua voz ríspida destilando ordens autoritárias. Ele nem sequer desviou o olhar quando passou por Helena, mas quando o balde de água de Helena encostou levemente na ponta de seu sapato de couro italiano, o mundo pareceu parar. Mas que droga é essa? A voz de Marcos explodiu, fazendo Helena recuar um passo. Ela manteve a cabeça baixa, os olhos fixos nos sapatos dele, que custavam mais do que o salário anual de qualquer funcionário daquele setor. Mil desculpas, senhor. O chão está úmido, eu não vi o senhor dobrar o corredor, Helena disse, forçando uma voz mansa, quase um sussurro. Você não viu? Você é paga para ver tudo e sair da frente quando alguém importante passa. Olhe para isso. Marcos apontou para uma pequena gota de água que manchava o brilho impecável de seu calçado. Você tem ideia de quanto custa esse sapato? Provavelmente mais do que você ganha em um ano limpando banheiros. Helena sentiu uma pontada de raiva queimar em seu peito, mas ela a engoliu. Cada palavra de humilhação era uma prova contra ele. Marcos não via um ser humano à sua frente, ele via um obstáculo. Eu vou limpar agora mesmo, senhor, ela disse, ajoelhando-se para passar o pano seco. Não toque em mim com essas mãos sujas. Marcos gritou, atraindo a atenção de 2 secretários que passavam por perto. Eles pararam, mas logo baixaram o olhar, temendo ser o próximo alvo da fúria do chefe. Saia da minha frente. E reze para que eu não encontre o RH antes de terminar o meu café, ou você estará na rua antes do pôr do sol. Incompetente. Ele passou por ela, fazendo questão de chutar levemente o balde, derramando a água suja sobre o piso que ela acabará de limpar. Helena ficou ali, de joelhos, vendo a figura de Marcos desaparecer atrás das portas duplas da presidência. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um segundo. A humilhação física era pequena perto do que ela estava descobrindo. Marcos não era apenas arrogante, ele era um tirano que acreditava que a hierarquia da empresa definia o valor de uma alma. O que ele não sabia era que aquela incompetente tinha o poder de apagar o nome dele daquela porta com apenas uma ligação. Mas ainda não era o momento. Helena precisava de mais.
Ela precisava entender até onde a podridão de Marcos chegava. Ela se levantou, limpou a água espalhada e seguiu em direção à sala de reuniões. Havia papéis que Marcos deixava para trás, conversas de corredor que ele ignorava e segredos que o lixo de um CEO sempre revelava. A caçada de Helena estava apenas começando, e o trono da Império Tech nunca esteve tão perto de ser retomado por sua verdadeira dona. A chuva batia contra as imensas vidraças da Império Tech, criando um som abafado que contrastava com o silêncio gélido do 40º andar. Para quem olhava de fora, aquele edifício de vidro e aço era o símbolo do sucesso absoluto, mas para Helena, ele era o palco de um experimento perigoso. Ela apertou o cabo do esfregão, sentindo a textura áspera contra a palma da mão. Suas mãos, que costumavam segurar taças de cristal e assinar contratos de milhões, agora estavam mergulhadas em água com sabão e desinfetante. Helena olhou para o próprio reflexo no mármore polido do corredor. O uniforme azul marinho, 2 números maior que o seu, escondia a postura elegante que herdara de sua linhagem. O coque apertado e os óculos de armação grossa eram seu escudo. Ali, ela não era herdeira do grupo Albuquerque. Ali, ela era apenas a menina da limpeza, um ser invisível que circulava entre os tubarões do mercado financeiro sem ser notada. Ela sabia que muitos perguntariam por quê. Por que uma mulher que possuía tudo se sujeitaria a limpar o chão de sua própria empresa? A resposta estava no testamento de seu pai. Helena, ele dissera em seus últimos dias, o poder atrai parasitas como a luz atrai mariposas. Se você quer saber quem realmente governa a sua empresa, olhe de baixo para cima. E ela estava olhando. O som de passos pesados e decididos ecoou pelo corredor. Helena não precisou se virar para saber quem era. O perfume amadeirado caro e o tilintar metálico de um relógio de luxo anunciavam a chegada de Marcos Valente. Ele era o CEO interino, o homem que seu pai havia colocado no comando para aprender o ofício, mas que em pouco tempo transformou a cultura da empresa em um regime de medo e arrogância. Marcos caminhava enquanto falava ao celular, sua voz ríspida destilando ordens autoritárias. Ele nem sequer desviou o olhar quando passou por Helena, mas quando o balde de água de Helena encostou levemente na ponta de seu sapato de couro italiano, o mundo pareceu parar. Mas que droga é essa? A voz de Marcos explodiu, fazendo Helena recuar um passo. Ela manteve a cabeça baixa, os olhos fixos nos sapatos dele, que custavam mais do que o salário anual de qualquer funcionário daquele setor. Mil desculpas, senhor. O chão está úmido, eu não vi o senhor dobrar o corredor, Helena disse, forçando uma voz mansa, quase um sussurro. Você não viu? Você é paga para ver tudo e sair da frente quando alguém importante passa. Olhe para isso. Marcos apontou para uma pequena gota de água que manchava o brilho impecável de seu calçado. Você tem ideia de quanto custa esse sapato? Provavelmente mais do que você ganha em um ano limpando banheiros. Helena sentiu uma pontada de raiva queimar em seu peito, mas ela engoliu. Cada palavra de humilhação era uma prova contra ele. Marcos não via um ser humano à sua frente, ele via um obstáculo. Eu vou limpar agora mesmo, senhor, ela disse, ajoelhando-se para passar o pano seco. Não toque em mim com essas mãos sujas. Marcos gritou, atraindo a atenção de 2 secretários que passavam por perto. Eles pararam, mas logo baixaram o olhar, temendo ser o próximo alvo da fúria do chefe. Saia da minha frente. E reze para que eu não encontre o RH antes de terminar o meu café, ou você estará na rua antes do pôr do sol. Incompetente. Ele passou por ela, fazendo questão de chutar levemente o balde, derramando a água suja sobre o piso que ela acabará de limpar. Helena ficou ali, de joelhos, vendo a figura de Marcos desaparecer atrás das portas duplas da presidência. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um segundo. A humilhação física era pequena perto do que ela estava descobrindo. Marcos não era apenas arrogante, ele era um tirano que acreditava que a hierarquia da empresa definia o valor de uma alma. O que ele não sabia era que aquela incompetente tinha o poder de apagar o nome dele daquela porta com apenas uma ligação. Mas ainda não era o momento. Helena precisava de mais. Ela precisava entender até onde a podridão de Marcos chegava. Ela se levantou, limpou a água espalhada e seguiu em direção à sala de reuniões. Havia papéis que Marcos deixava para trás, conversas de corredor que ele ignorava e segredos que o lixo de um CEO sempre revelava.
A caçada de Helena estava apenas começando, e o trono da Império Tech nunca esteve tão perto de ser retomado por sua verdadeira dona. A manhã seguinte surgiu cinzenta, mas o clima dentro da Império Tech era ainda mais pesado. Helena chegou antes de todos, os fragmentos do extrato bancário e o tablet de Marcos escondidos com segurança no fundo do seu cacifo pessoal, num balneário úmido que os executivos nem sabiam que existia. Ela sabia que precisava de mais do que papéis, precisava de olhos e ouvidos em lugares onde as câmaras não alcançavam. Enquanto polia os corrimãos da escadaria de emergência, um lugar raramente usado, mas perfeito para conversas discretas, Helena encontrou o seu primeiro alvo. Era o jovem Lucas, o estagiário de que parecia carregar o mundo nos ombros. Ele estava sentado num degrau, com o rosto escondido entre as mãos, soluçando silenciosamente. Helena aproximou-se devagar, deixando o carrinho de limpeza de lado. Ela não falou como a dona da empresa, nem como a faxineira invisível. Falou como um ser humano. Às vezes, o peso deste edifício parece que vai esmagar a gente, não é? Disse ela, estendendo um lenço de papel limpo. Lucas levantou a cabeça, assustado. Ele limpou os olhos rapidamente, envergonhado por ter sido visto naquele estado por uma funcionária da limpeza. Desculpe, o Sr. Marcos acabou de me dizer que sou um lixo. Ele apagou o código em que trabalhei durante 3 meses porque disse que não estava à altura da estética dele. Eu vou ser demitido, eu sei disso. E eu precisava tanto deste emprego para ajudar a minha mãe. Helena sentiu o coração apertar. Marcos não destruía apenas finanças, ele destruía sonhos por puro prazer. Ela sentou-se no degrau ao lado de Lucas, ignorando as normas que proibiam os faxineiros de descansar em áreas comuns. Lucas, escuta-me bem. O valor do teu trabalho não é definido por alguém que não sabe a diferença entre um código e uma folha de cálculo. Tu és talentoso. Eu vi os teus relatórios na mesa do suporte. Tens uma lógica brilhante. O rapaz olhou para ela, confuso. Como é que uma faxineira sabia sobre a qualidade dos seus relatórios? Helena percebeu o deslize e corrigiu-se rapidamente com um sorriso gentil. Eu leio o que deitam fora, Lucas. As pessoas revelam-se no lixo que deixam. E o teu lixo é mais inteligente do que a maioria das reuniões que acontecem lá em cima. Não desistas. O vento vai mudar nesta empresa, e quando isso acontecer, pessoas como tu estarão no topo. Lucas sorriu pela primeira vez no dia, sem saber que estava a falar com a mulher que assinava os seus cheques. Helena deu-lhe um tapinha encorajador no ombro. Ela tinha acabado de ganhar um aliado leal no departamento de TI, o coração tecnológico da Império Tech. Se ela precisasse de acesso a servidores protegidos, Lucas seria a sua chave. No entanto, a sua missão estava prestes a sofrer um revés. Quando Helena voltava para o corredor principal, foi parada por Ricardo, o chefe da segurança, um homem de meia-idade com olhar de falcão e uma desconfiança crônica. Tu aí! Gritou Ricardo, aproximando-se com a mão no rádio. Qual é o teu nome? Helena, senhor. Sou da equipa da manhã, respondeu ela, baixando a cabeça e assumindo a postura submissa que a protegia. Eu ando a observar-te, Helena. Ontem saíste da sala do CEO muito depois da tua hora. E hoje andas a conversar com estagiários nas escadas. O que é que estás a planear? Estás a tentar roubar alguma coisa? Ricardo deu um passo em direção a ela, a sua presença física intimidante. Helena sentiu o suor frio. Se ele a revistasse e encontrasse o cartão de acesso de nível 5 que ela trazia escondido sob a sola do sapato, um cartão que só os donos possuíam, o seu disfarce acabaria ali mesmo. Eu só estava a limpar a poeira das escadas, Sr. Ricardo. O rapaz estava triste e eu só queria dar uma palavra de apoio. Nós, os pequenos, temos de cuidar uns dos outros, não é? Ricardo estreitou os olhos, a sua intuição dizia-lhe que havia algo de errado com aquela mulher. Ela falava demasiado bem, e os seus olhos não tinham o brilho de derrota que a maioria dos funcionários de limpeza exibia após anos de trabalho duro. Mostra-me os teus bolsos. Agora, ordenou ele. Helena sentiu o tempo parar. Ela colocou as mãos nos bolsos do uniforme e retirou apenas um pano sujo, um frasco de detergente e o par de óculos de reserva. O cartão de acesso continuava seguro sob o seu pé, mas a tensão era quase insuportável. Ricardo revistou o carrinho de limpeza, batendo nos baldes e remexendo nos sacos de lixo.
Nesse momento, o rádio de Ricardo estalou. Ricardo. O Sr. Marcos está aos gritos na recepção. Diz que o café está frio e quer que alguém seja despedido agora mesmo. Ricardo bufou, revirando os olhos. Até ele, o homem da segurança, estava exausto das crises de temperamento de Marcos. Estás com sorte, faxineira. Mas fica sabendo, eu estou de olho em ti. Se eu vir um único papel fora do lugar na sala da presidência, a tua próxima limpeza será na esquadra de polícia. Sai daqui. Helena acenou com a cabeça e afastou-se rapidamente, o coração martelando contra as costelas. Aquilo tinha sido por pouco. Ela percebeu que Marcos não era o seu único inimigo, a estrutura que ele criará, baseada na vigilância e no medo, era um campo minado. Ela dirigiu-se para a copa dos funcionários, onde as outras faxineiras se reuniam. Ali, no meio do cheiro a café barato e pão dormido, Helena começou a ouvir as verdadeiras histórias da empresa. Soube de secretárias que não recebiam horas extraordinárias, de estafetas humilhados e de fundos de pensão que pareciam estar a encolher. Marcos estava a criar um exército de pessoas ressentidas. E Helena, por trás dos seus óculos grossos e mãos ensaboadas, estava a catalogar cada injustiça. Ela já tinha as provas financeiras. Agora, ela estava a recolher o capital humano para sua revolução. Ao final do dia, enquanto Helena limpava o grande espelho da entrada da empresa, viu Marcos sair, rindo com Patrícia, ignorando completamente a presença dela. Ele passou a 1 centímetro do seu braço, empurrando-a para o lado sem pedir licença. Helena olhou para o rastro de lama que ele deixou no chão limpo. Ela não se importou de limpar novamente. Afinal, cada mancha que ele deixava era apenas mais uma razão para ela garantir que, quando chegasse a hora, a limpeza seria profunda e definitiva. A Império Tech estava a apodrecer, mas a sua dona estava de volta para podar os ramos mortos. A noite de gala da Império Tech não era apenas uma celebração de metas alcançadas, era o palco onde Marcos Valente exibia seu poder como um pavão real. O salão nobre do hotel mais caro da cidade estava decorado com orquídeas raras e lustres de cristal que refletiam a luz sobre os diamantes das esposas dos acionistas. Helena, porém, via aquele cenário por outra perspectiva, a de trás das cortinas de serviço. Ela foi escalada para a equipe de apoio da limpeza durante o evento. Enquanto os convidados brindavam com champanhe que custava o salário de um mês de um operário, Helena circulava discretamente, recolhendo taças vazias e limpando derramamentos invisíveis. O contraste nunca fora tão doloroso. Ela via pessoas que conhecia desde a infância, amigos de seu pai, todos bajulando Marcos como se ele fosse o salvador da empresa. Nenhum deles reconhecia a mulher sob o lenço e o uniforme de servente. O clímax da humilhação começou quando Marcos subiu ao palco improvisado para um brinde. Ele estava visivelmente alterado pelo álcool, sua arrogância amplificada pelos aplausos. Senhores e senhoras, começou ele, a voz ecoando pelas caixas de som de última geração. O sucesso da Império Tech se deve à visão de quem está no topo. Mas, para mantermos o brilho, precisamos que a base saiba o seu lugar. Nesse exato momento, por um azar do destino ou uma manobra cruel do subconsciente de Marcos, ele avistou Helena perto de uma das mesas laterais. Um sorriso sádico cruzou seu rosto. Você aí, a da limpeza. Gritou ele ao microfone, apontando para Helena. O salão inteiro se calou, e centenas de olhares se voltaram para ela como refletores inquisidores. Venha aqui. Agora. Helena sentiu o sangue fugir do rosto. Ela caminhou lentamente em direção ao palco, sentindo o peso do desprezo coletivo. Ao chegar perto da base do tablado, Marcos desceu um degrau. Ele havia acabado de derramar, propositalmente, um pouco de vinho tinto sobre seu sapato de verniz. Eu disse hoje cedo que você era incompetente, não disse? Ele falou baixo, mas o microfone ainda captava sua voz. Veja o que sua lerdeza causou. Eu tropecei porque o chão estava escorregadio por causa da sua falta de zelo. Agora, limpe. Ele estendeu o pé em direção a ela. Um murmúrio de desconforto percorreu os acionistas, mas ninguém se moveu. O medo que Marcos impunha era maior que a empatia deles. Helena olhou nos olhos de Marcos. Por um breve segundo, o brilho de autoridade de uma Albuquerque faiscou em suas pupilas, fazendo o CEO hesitar por um milésimo de segundo. Mas ela lembrou-se do conselho do pai: para vencer um monstro, você deve deixá-lo acreditar que já venceu você.
Lentamente, Helena ajoelhou-se no tapete felpudo. Ela retirou o pano de limpeza do cinto e começou a limpar o vinho do sapato de Marcos. Mais brilho, servente. Use o lenço se precisar, desdenhou Patrícia, que estava ao lado dele, rindo com uma taça na mão. Helena sentiu uma lágrima quente ameaçar cair, mas ela a transformou em combustível. Enquanto limpava o sapato do homem que estava roubando sua herança, ela olhou para o relógio de pulso dele. Era um Patek Philippe de edição limitada. Ela sabia exatamente onde ele o comprará, com o dinheiro que ele havia desviado na semana passada, conforme ela descobrira no tablet. Pronto, senhor, disse ela, levantando-se com a dignidade intacta, apesar da posição degradante. Ótimo. Agora desapareça. O cheiro de sabão barato está estragando o buquê do meu vinho, Marcos finalizou, voltando ao palco sob risadas nervosas da plateia. Helena retirou-se para a área de serviço, o coração batendo com uma fúria gélida. Ao entrar no corredor dos fundos, ela encontrou Ricardo, o chefe da segurança. Ele a observava com uma expressão indecifrável. Você tem estômago forte, Helena, disse ele, a voz menos agressiva do que no dia anterior. Eu já vi muita gente ser humilhada nesta empresa, mas nunca vi ninguém manter a cabeça tão erguida quanto você enquanto estava no chão. O chão é um lugar de onde se vê a verdade, senhor Ricardo, respondeu ela, limpando a mão suja de vinho. E a verdade é que quem está no topo hoje, pode descobrir que o chão é mais duro do que imagina amanhã. Ricardo estreitou os olhos. Ele começou a perceber que Helena não era apenas uma faxineira com boa educação. Havia algo de perigoso nela. Mas, antes que ele pudesse interrogá-la novamente, Helena se afastou. Ela foi até o vestiário, pegou o tablet que havia escondido e conectou-se ao Wi-Fi do hotel. Com a ajuda das credenciais que Lucas, o estagiário, havia lhe passado secretamente naquela tarde em um bilhete escondido num saco de lixo, ela acessou o sistema de câmeras do evento. Ela gravou tudo. A humilhação, as risadas, os comentários de Marcos sobre como ele estava limpando os cofres da empresa. Ela agora tinha a prova de caráter que faltava para apresentar ao conselho de administração. Enquanto voltava para casa naquela noite, no ônibus lotado, Helena olhou para suas mãos. Elas estavam ásperas e cheiravam a desinfetante, mas seu espírito estava mais limpo do que nunca. A humilhação pública de Marcos havia sido seu erro final. Ele achava que havia tirado a dignidade dela, mas, na verdade, ele apenas havia entregado a ela a corda com a qual ele mesmo se enforcaria. O banquete do desprezo estava chegando ao fim. E a conta, Helena faria questão, seria paga integralmente por Marcos Valente. O dia seguinte ao baile de gala amanheceu com um silêncio desconfortável nos corredores da Império Tech. O vídeo da humilhação de Helena havia circulado em grupos de mensagens privadas entre os funcionários de baixo escalão. O que Marcos pretendia que fosse uma demonstração de poder, acabou se tornando o estupim de um ressentimento silencioso. Helena sentia os olhares de pena de seus colegas, mas ela não queria piedade, ela queria precisão. Na hora do almoço, enquanto os executivos ocupavam os restaurantes caros da avenida, Helena dirigiu-se ao subsolo, na área dos servidores, onde o ar era gelado e o som constante dos ventiladores das máquinas criava uma cortina de ruído perfeita. Lucas a esperava atrás de uma pilha de caixas de monitores antigos. Você viu o que ele fez, Helena? Lucas disse, a voz trêmula de indignação. Eu sinto muito. Ninguém merece aquilo. Não sinta, Lucas, Helena respondeu, retirando o tablet de Marcos de dentro de um saco de lixo vazio. Aquilo foi o último prego no caixão dele. Ele acha que eu sou nada, e é exatamente por isso que ele não vai ver o golpe chegando. Você conseguiu o que eu pedi? Lucas assentiu, abrindo seu laptop pessoal. O jovem estagiário, motivado pela bondade que Helena lhe mostrará, havia passado a noite em claro. O sistema de segurança da Alpha Consultoria, a empresa fantasma que você encontrou, é rudimentar, mas está protegido por uma criptografia de chave dupla vinculada ao celular do Marcos. Eu não consigo entrar sem que um código de confirmação seja enviado para o aparelho dele. Helena sorriu de canto. Ela conhecia os hábitos de Marcos. Ele deixa o celular sobre a mesa todas as tardes, entre as 15 horas e as 15h15, enquanto vai à sala de massagem expressa no andar de cima. É o único momento em que ele se desconecta do mundo.
Se você conseguir pegar o código, Helena, eu consigo espelhar a conta e rastrear para onde o dinheiro está indo em tempo real, explicou Lucas, os olhos brilhando com adrenalina. Mas se o Ricardo ou o Marcos te pegarem mexendo naquele telefone, não vai ter desculpa de faxineira que te salve. É espionagem industrial. Você pode ser presa. Helena olhou para as próprias mãos, ainda manchadas pelo vinho da noite anterior. Eu já perdi quase tudo, Lucas. Minha empresa, o legado do meu pai e quase a minha dignidade. O que é um risco de prisão comparado à chance de limpar essa sujeira? Às 15h05, Helena estava no 40º andar. O corredor estava deserto. Ela entrou na sala da presidência com o carrinho de limpeza, o coração martelando contra as costelas. O celular de Marcos estava lá, exatamente onde ela previu, sobre a mesa de mogno, carregando. Ela puxou o pano de limpeza e começou a polir a mesa, aproximando-se do aparelho. Lucas estava na escada de incêndio, conectado via rádio amador que haviam improvisado. Agora, Helena. Peça o acesso, sussurrou a voz de Lucas pelo ponto eletrônico escondido sob o lenço de Helena. Ela tocou na tela do celular. O código de 6 dígitos apareceu como uma notificação pop-up. Helena ditou os números rapidamente. Peguei. Comemorou Lucas. Estou dentro. Meu Deus, Helena, não são só 30 milhões. Ele está desviando fundos de pensão dos funcionários da limpeza e da segurança também. Ele está roubando o futuro de quem ganha o salário mínimo nesta empresa. Helena sentiu uma náusea profunda. A ganância de Marcos não tinha limites. Ele não estava apenas roubando a herdeira rica, ele estava roubando o pão da mesa de quem não tinha nada. De repente, a maçaneta da porta girou. Helena guardou o celular e começou a esfregar a mesa freneticamente. Ricardo, o chefe da segurança, entrou na sala. Ele não parecia bravo, mas seus olhos estavam carregados de uma suspeita mortal. Você de novo, Helena? Ricardo caminhou lentamente pela sala, observando cada movimento dela. O Sr. Marcos disse que você deveria ser demitida hoje cedo, mas eu o convenci a esperar. Sabe por quê? Helena parou o movimento, mantendo a cabeça baixa. Não, Sr. Ricardo. Porque eu chequei as câmeras do hotel ontem à noite. Eu vi você pegando um tablet da lixeira do Sr. Marcos há 2 dias, e vi você usando o Wi-Fi do hotel para enviar arquivos pesados. Ele se aproximou, ficando a poucos centímetros dela. Você não é faxineira de lugar nenhum. Quem é você e para quem você está trabalhando? Concorrência? Espionagem chinesa? Helena percebeu que o jogo de sombras estava acabando. Ela olhou para Ricardo, mas desta vez não baixou o olhar. Ela retirou os óculos de grau falso, revelando olhos que brilhavam com a inteligência e a autoridade de uma Albuquerque. Eu trabalho para o único dono legítimo desta empresa, Ricardo. Ela disse, sua voz mudando de tom, assumindo uma clareza aristocrática que chocou o segurança. Eu trabalho para a memória de Alberto Albuquerque. E se você é tão bom em segurança quanto diz ser, já deve ter percebido que o homem que você protege é quem está destruindo seu fundo de aposentadoria. Ricardo recuou, confuso com a mudança súbita de postura. Helena retirou a sola do sapato, revelando o cartão de acesso de nível 5 com o brasão da família. Você tem 2 escolhas, Ricardo. Pode me entregar para o Marcos agora e assistir ele fugir com o seu dinheiro para as Ilhas Cayman na próxima semana, ou pode me ajudar a garantir que ele saia daqui algemado. Qual vai ser? O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Ricardo olhou para o cartão de acesso, depois para o rosto de Helena. Ele lembrou-se de Alberto Albuquerque, um homem que o tratara com respeito por 20 anos. O que você precisa que eu faça? Perguntou Ricardo, a voz rouca. Helena sorriu. A resistência acabará de ganhar o seu membro mais poderoso. A aliança dos invisíveis estava completa, a tecnologia de Lucas, a força de Ricardo e a mente de Helena. Preciso que você mantenha as câmeras desligadas no corredor da TI pelos próximos 10 minutos, ordenou Helena. E Ricardo, prepare as algemas. A reunião de acionistas é amanhã, e eu pretendo fazer uma entrada que este prédio nunca vai esquecer. Marcos Valente achava que estava sozinho no topo.
Ele não percebia que, abaixo dele, os alicerces que ele tanto humilhara estavam agora unidos para derrubar seu império de papel. O apartamento de Helena, uma unidade simples e afastada que ela alugara para manter o disfarce, nunca pareceu tão pequeno quanto naquela noite. Sobre a mesa de jantar, não havia pratos, mas sim uma planta detalhada do auditório da Império Tech e 3 laptops conectados em rede. Ricardo e Lucas estavam lá, formando um contraste bizarro, o segurança rústico e o estagiário genial unidos sob o comando da faxineira que agora portava uma aura de rainha. A reunião de acionistas começa às 9 da manhã, explicou Helena, sua voz agora livre de qualquer vestígio de submissão. Marcos planeja anunciar a fusão com a Alfa Consultoria. Ele vai dizer ao conselho que essa empresa fantasma salvará a nossa liquidez, quando na verdade, o contrato de fusão transfere os últimos ativos reais da Império Tech para uma conta que só ele controla. Eu já preparei o vírus de rastreio, disse Lucas, digitando freneticamente. No momento em que ele projetar o contrato na tela gigante do auditório, eu vou substituir o arquivo dele pelos extratos bancários reais e pelos vídeos das câmeras de segurança onde ele aparece desviando o dinheiro. Ele vai confessar o crime sem dizer uma palavra. Ricardo cruzou os braços, observando Helena. E quanto a você? Se você entrar lá de uniforme, ele vai mandar os meus homens te tirarem à força antes que você abra a boca. Eu posso segurar os meus rapazes por alguns minutos, mas o conselho precisa acreditar em você à primeira vista. Helena caminhou até o armário e retirou uma capa protetora de veludo que trouxera escondida da mansão da família dias atrás. Ao abrir o zíper, o brilho de um vestido de seda azul royal, cortado sob medida, iluminou o quarto simples. Ao lado, uma caixa de veludo continha o colar de safiras que pertenceu à sua avó, a estrela de Albuquerque. Eu não vou entrar como uma faxineira, Ricardo. Eu vou entrar como o pesadelo dele. Eu vou entrar como a dona da casa que voltou para expulsar o invasor. Na manhã seguinte, o lobby da Império Tech estava em polvorosa. Marcos circulava entre os grandes investidores, exalando uma confiança tóxica. Ele usava um terno cinza chumbo e sorria para as câmeras, sentindo-se o dono do mundo. Patrícia, ao seu lado, ostentava um relógio novo, provavelmente comprado com bônus que Marcos roubara do fundo de pensão dos funcionários. Tudo pronto para o show, Patrícia? Sussurrou Marcos, enquanto subiam no elevador privativo. Hoje, essa empresa deixa de ser um legado de família e passa a ser o meu banco particular. Aquela herdeira idiota nem vai saber o que a atingiu. Enquanto isso, no estacionamento subterrâneo, um carro preto de vidros escuros estacionou em uma vaga reservada. Ricardo abriu a porta. Helena desceu. A transformação era absoluta. Os óculos de armação grossa haviam sido substituídos por uma maquiagem marcante que acentuava seu olhar felino. O cabelo, antes preso em um coque severo, agora caía em ondas elegantes sobre seus ombros. O vestido azul royal moldava sua silhueta com uma autoridade que nenhum uniforme poderia esconder. Ela caminhava sobre saltos agulha com a precisão de quem conhece cada centímetro daquele mármore. Helena, Lucas disse pelo ponto eletrônico, sua voz carregada de admiração. Você está incrível. O sistema está pronto. Marcos acabou de subir ao palco. Helena parou diante do espelho do elevador. Ela olhou para as próprias mãos. Elas ainda estavam levemente ásperas do uso de produtos de limpeza nas últimas semanas. Ela sorriu. Aquela aspereza era o seu lembrete de que um verdadeiro líder não tem medo de sujar as mãos para proteger o que é justo. Ela não entrou pela porta dos fundos. Ela não usou o elevador de serviço. Helena caminhou pelo saguão principal. Os recepcionistas e seguranças que antes a ignoravam ou a humilhavam, pararam o que estavam fazendo. Havia algo familiar naquela mulher, mas o brilho de sua presença era tão intenso que ninguém ousava interromper seu passo. Senhores acionistas, a voz de Marcos ecoou do auditório, que podia ser ouvida pelos alto-falantes do corredor. Estamos prestes a dar o passo mais audacioso da história desta companhia. Um passo que garantirá nossa soberania por décadas. Helena parou diante das imensas portas duplas de carvalho do auditório principal. 2 seguranças, que não eram do círculo íntimo de Ricardo, cruzaram os braços, impedindo sua entrada. Com licença, senhora. Esta reunião é privada para acionistas e membros da diretoria, disse um deles, embora hesitante diante da elegância da mulher à sua frente. Helena não se alterou.
Ela retirou de sua bolsa de mão o cartão de acesso de ouro, o emblema máximo da família Albuquerque, e o segurou na altura dos olhos do segurança. Eu sou a diretoria, disse ela, sua voz soando como um comando real, e vocês estão bloqueando o acesso da dona do prédio. Saiam da frente. Agora. Os seguranças empalideceram. Eles reconheceram o cartão, e mais do que isso, reconheceram o fogo nos olhos daquela mulher. Eles recuaram imediatamente, abrindo as portas. Dentro do auditório, a luz estava baixa, focada apenas em Marcos, que apontava para o telão gigante onde o logotipo da Alfa Consultoria brilhava. E agora, para selar este destino, convido todos a testemunharem a assinatura do... As portas do fundo do auditório se abriram com um estrondo, deixando a luz do corredor inundar a sala escura. A silhueta de Helena apareceu, imponente, contra a claridade. Pare essa reunião agora mesmo, Marcos. A voz de Helena cortou o ar como um chicote, silenciando o auditório instantaneamente. Marcos protegeu os olhos da luz, tentando enxergar quem o interrompia. Ele riu, uma risada nervosa. Quem é você? Segurança. Tirem essa mulher daqui. Ricardo, onde você está? Ricardo apareceu nas sombras, mas não se moveu em direção a Helena. Ele caminhou até o palco e se posicionou ao lado dela, olhando fixamente para Marcos. Sinto muito, Sr. Marcos, disse Ricardo, com um sorriso de satisfação que não conseguia esconder. Mas eu não recebo ordens de impostores. Eu respondo apenas à família Albuquerque. Helena começou a caminhar pelo corredor central, cada passo de seu salto ecoando no silêncio absoluto. À medida que ela se aproximava da luz, o rosto de Marcos começou a perder a cor. Ele reconheceu os olhos. Ele reconheceu o colar. Mas sua mente se recusava a aceitar a verdade. Não pode ser, sussurrou Marcos, o microfone captando seu choque. A faxineira? Helena subiu os degraus do palco e parou a poucos centímetros dele. Ela era mais baixa, mas naquele momento, ela parecia um gigante diante de um anão. O nome é Helena Albuquerque, Marcos. E a única assinatura que será feita aqui hoje, será a do seu mandado de prisão. O auditório estava mergulhado em um silêncio tão profundo que se podia ouvir a respiração ofegante de Marcos. Os acionistas, homens e mulheres que controlavam bilhões, estavam paralisados, alternando o olhar entre a mulher deslumbrante no palco e o CEO que, segundos antes, parecia um deus intocável. Patrícia, na primeira fila, deixou sua taça de cristal escorregar da mão, o estilhaço no chão foi o único som que interrompeu o transe. Helena? Marcos finalmente conseguiu articular, embora sua voz tivesse subido uma oitava, perdendo toda a autoridade. Isso é um absurdo. Uma encenação. Você é uma servente que enlouqueceu. Segurança, eu ordenei que a retirassem. Ele olhou desesperadamente para Ricardo, mas o chefe da segurança permaneceu como uma estátua de gelo, os braços cruzados, bloqueando a única saída de Marcos pelos fundos do palco. A única coisa louca aqui, Marcos, disse Helena, caminhando até o centro do palco e assumindo o controle do púlpito, foi você acreditar que poderia transformar o legado do meu pai em um cassino particular sem que ninguém percebesse. Você achou que eu era invisível porque usava um uniforme azul. Mas a invisibilidade é o melhor lugar para se observar um criminoso. Helena fez um sinal discreto para a cabine técnica. No fundo da sala, Lucas, o estagiário, apertou a tecla Enter com um sorriso de triunfo. O telão gigante, que antes exibia o logotipo elegante da Alfa Consultoria, começou a piscar. Em segundos, planilhas complexas e extratos bancários com o selo de confidencial surgiram em alta definição. Círculos vermelhos piscavam sobre as transferências feitas por Marcos, ligando as contas da Império Tech diretamente a contas numeradas no exterior. O que é isso? Gritou um dos acionistas majoritários, levantando-se da poltrona. Esses são os fundos de reserva da empresa. Não apenas os fundos de reserva, Sr. Bastos, Helena respondeu, a voz projetada com a clareza de uma líder nata. Marcos Valente desviou 35 milhões de dólares nos últimos 8 meses. Ele usou a Alfa Consultoria como uma fachada para sugar a liquidez da Império Tech. E, como vocês podem ver no canto inferior da tela, ele também desviou 10% de todos os fundos de previdência dos funcionários de baixo escalão. Um murmúrio de indignação começou a crescer como uma onda.
Marcos tentou se aproximar do laptop para desconectá-lo, mas Ricardo colocou a mão sobre seu peito, impedindo-o de avançar. Afaste-se, Marcos. O show ainda não acabou, disse Ricardo com uma voz gélida. Isso é montagem. É um ataque hacker. Marcos gritava, o suor agora escorrendo por sua testa, manchando o colarinho do terno caro. Essa mulher está tentando um golpe de Estado. Ela nunca se interessou pela empresa, ela só quer o dinheiro. Helena riu, uma risada curta e sem humor. Eu não quero dinheiro, Marcos. Eu sou o dinheiro. Este prédio, cada lâmpada deste auditório e até o terno que você está vestindo foram pagos pelo suor da minha família e dos trabalhadores que você despreza. Ela então acionou o próximo arquivo. O sistema de som do auditório, o melhor que o dinheiro podia comprar, reproduziu a gravação da noite anterior no hotel de luxo. A voz de Marcos, nítida e carregada de desdém, ecoou por todo o salão. A filha é uma dondoca que provavelmente está em Paris comprando sapatos enquanto eu faço o trabalho sujo. Aquela faxineira? Pessoas como ela nasceram para ser o tapete de pessoas como nós. Elas não sentem, Patrícia. Elas só obedecem. O auditório explodiu em clamor. Os acionistas, muitos deles com filhas da idade de Helena, sentiram a repugnância subir pela garganta. A humilhação que Marcos impusera a Helena no baile agora voltava para ele, multiplicada por 1000. Patrícia tentou se levantar para sair discretamente, mas 2 seguranças leais a Ricardo fecharam a porta. Helena olhou para a diretora de marketing com um olhar que a fez sentar-se imediatamente. Você achou que o meu silêncio era submissão, Marcos? Helena continuou, aproximando-se dele até que estivessem cara a cara. Mas o meu silêncio era a sua sentença. Enquanto eu limpava a sujeira que você deixava na sua mesa, eu estava limpando o caminho para o seu fim. Você me chamou de incompetente? Incompetente é o homem que rouba de onde todos estão vendo e acredita que o uniforme de uma pessoa define a sua inteligência. Marcos desmoronou sobre a cadeira da presidência no palco. Suas mãos tremiam. Ele olhou para a plateia e viu apenas rostos carregados de ódio e nojo. Ele tentou um último recurso, olhando para Helena com olhos suplicantes. Helena, por favor, podemos resolver isso entre nós. Eu posso devolver tudo. Foi um erro, uma pressão excessiva, seu pai me amava como a um filho. Não ouse falar do meu pai, Helena o interrompeu, sua voz subindo pela primeira vez, carregada de uma dor que ela guardara por semanas. Meu pai acreditava na meritocracia do caráter, algo que você nunca possuiu. Ele te deu a mão para te levantar, e você tentou amputar o braço dele assim que ele fechou os olhos. Ela virou-se para a plateia de acionistas. Senhores, como herdeira majoritária e detentora do voto de Minerva, eu declaro esta reunião oficialmente encerrada. Marcos Valente está destituído de qualquer cargo nesta companhia. E como não sou apenas a dona, mas também uma cidadã que acredita na lei, as portas do fundo se abriram novamente. Desta vez, não era a luz que entrava, mas 3 oficiais da Polícia Federal, liderados por um delegado que Helena havia contatado naquela manhã. Marcos Valente, disse o delegado, subindo ao palco e sacando um par de algemas. O senhor está preso por estelionato, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. O som das algemas fechando no pulso de Marcos foi o som mais doce que Helena já ouvirá. Ele foi escoltado para fora do palco, sob as vaias e gritos dos acionistas. Ele passou por Helena, tentando dizer algo, mas ela apenas o ignorou, olhando para o horizonte, para o futuro que ela acabará de resgatar. Quando o palco ficou vazio, sobrando apenas Helena e Ricardo, o silêncio retornou, mas agora era um silêncio de respeito. Lucas apareceu na lateral do palco, limpando uma lágrima de alívio. Helena olhou para o auditório lotado, para as pessoas que agora se levantavam para aplaudi-la, e percebeu que a faxina mais importante de sua vida estava concluída. O auditório ainda vibrava com os aplausos quando Helena se aproximou do microfone uma última vez. A tensão que sustentava os seus ombros nas últimas semanas parecia ter evaporado, mas a sua postura permanecia firme, como o aço forjado no fogo. Ela olhou para a primeira fila, onde os acionistas aguardavam, expectantes, por uma direção. A empresa estava à beira do colapso moral, e eles sabiam que só Helena poderia estabilizar o barco. Senhores, começou ela, a voz ecoando com uma autoridade natural que não precisava de gritos.
O dia de hoje marca o fim de um capítulo sombrio, mas não é o fim da Império Tech. Pelo contrário, é o nascimento de uma empresa que voltará a honrar o nome Albuquerque. Mas antes de discutirmos balanços e lucros, precisamos de falar sobre o que realmente sustenta este edifício, as pessoas. Ela fez um gesto para que Lucas e Ricardo subissem ao palco. O jovem estagiário caminhava timidamente, ajustando o casaco que parecia grande demais para ele, enquanto Ricardo mantinha a sua expressão profissional, embora os seus olhos brilhassem com um orgulho contido. Uma empresa que não protege os seus talentos e que não respeita aqueles que cuidam da sua segurança e da sua limpeza, não merece prosperar, continuou Helena, olhando diretamente para Lucas. Lucas, o teu código foi o que permitiu expor a verdade hoje. A partir de amanhã, deixas de ser estagiário. Foste nomeado diretor interino de Segurança Digital e Inovação. A tua primeira tarefa será reconstruir os protocolos que Marcos tentou corromper. Lucas ficou boquiaberto. O salão rompeu em aplausos. Para muitos ali, era inédito ver um estagiário saltar para a diretoria, mas Helena sabia que a lealdade e a competência técnica dele valiam mais do que qualquer MBA de luxo. Depois, ela virou-se para Ricardo. Ricardo, tu viste a verdade quando todos os outros escolheram a cegueira da conveniência. Estás promovido a diretor-geral de Operações e Segurança. Quero que cries um novo padrão ético para esta casa. Ninguém será humilhado nestes corredores outra vez. Ricardo apenas assentiu com a cabeça, num gesto de respeito mútuo. Ele sabia que, sob o comando de Helena, o seu trabalho finalmente teria o propósito que ele tanto buscava. Mas Helena ainda não tinha terminado. Ela desceu do palco e caminhou até ao fundo do auditório, onde a equipa de limpeza e os seguranças de baixo escalão estavam aglomerados, observando tudo pelas frestas das portas. Ela parou diante de uma senhora idosa, a Dona Maria, que fora sua mentora nas artes da limpeza durante o disfarce. Dona Maria, disse Helena, pegando nas mãos calejadas da mulher. Obrigada por me ensinar que o chão que limpamos é o mesmo que todos pisamos. Quero informar que todos os fundos de pensão que Marcos desviou serão repostos pela minha conta pessoal até ao final do dia. E mais, a partir de hoje, o salário base da equipa de apoio será revisto para o dobro. Vocês são o alicerce deste império, e serão tratados como tal. As lágrimas nos olhos da Dona Maria e os gritos de alegria que ecoaram no fundo do salão foram mais gratificantes para Helena do que qualquer relatório de lucros. Ela voltou ao centro do palco, sentindo que a alma da empresa estava a começar a curar-se. Patrícia, a diretora de marketing que fora cúmplice de Marcos, tentou levantar-se para dizer algo, talvez uma desculpa desesperada para manter o cargo. Helena apenas levantou a mão, cortando-lhe a fala antes de começar. Patrícia, podes passar no RH. O teu computador já foi bloqueado e os teus pertences serão enviados para a tua casa por estafeta. Não permito que a cultura da arrogância continue a circular nestes escritórios. Tens 10 minutos para sair do edifício. O silêncio que se seguiu foi de pura aceitação. Helena estava a fazer uma limpeza profunda, e não era apenas no mármore. Naquela tarde, Helena sentou-se pela primeira vez na cadeira da presidência. A sala, que antes parecia fria e carregada com a energia tóxica de Marcos, parecia agora iluminada. Ela abriu a gaveta de mogno e retirou de lá o pequeno lenço de limpeza que usará no baile de gala. Colocou-o num quadro de vidro sobre a mesa. Para nunca esquecer, sussurrou ela para si mesma. Lucas entrou na sala com um tablet novo. Helena, os acionistas estão a ligar. Querem saber quais são os teus planos para o próximo trimestre. O mercado está nervoso, mas as ações começaram a subir mal. A notícia da tua posse foi divulgada. Helena olhou para a vista da cidade através da janela panorâmica. Diz-lhes que o plano é simples, Lucas. Vamos parar de olhar para os números e começar a olhar para as pessoas. O lucro será a consequência, não o objetivo. E avisa a Dona Maria que amanhã de manhã quero café fresco na sala de reuniões. Eu mesma vou lá servir a primeira chávena aos nossos novos diretores. A Império Tech já não era apenas um edifício de vidro. Era agora uma fortaleza de integridade. Helena sabia que o caminho seria longo para reconstruir tudo que Marcos destruíra, mas ela tinha as ferramentas certas, a sabedoria de quem já esteve no chão e a força de quem nasceu para governar. A euforia da vitória sobre Marcos durou pouco. No mundo dos negócios, o sangue na água atrai tubarões, e a Império Tech estava sangrando.
Enquanto Helena reestruturava os departamentos e devolvia a dignidade aos funcionários, nos arranha-céus vizinhos, a concorrência preparava o bote. O grupo Vanguard, liderado por um homem implacável chamado Viktor Draken, viu na transição de Helena a oportunidade perfeita para uma aquisição hostil. Viktor era conhecido por comprar empresas em crise, retalhá-las e vender os pedaços, deixando milhares de desempregados pelo caminho. Ele acreditava que Helena, por ter passado semanas brincando de faxineira, não passava de uma herdeira sentimentalista sem pulso para o jogo bruto do mercado. Na manhã de terça-feira, Helena recebeu uma notificação oficial. A Vanguard havia comprado silenciosamente 15% das ações da Império Tech no mercado aberto e estava exigindo uma reunião de emergência para forçar a venda do controle majoritário. Ele acha que estamos vulneráveis, Helena, disse Ricardo, entrando na sala da presidência com um relatório de inteligência. Viktor Draken é conhecido por usar táticas sujas. Ele já está espalhando rumores na imprensa de que a empresa está insolvente por causa dos desvios do Marcos. Helena olhou para o gráfico de ações que despencava na tela. Ela não estava assustada, estava indignada. Ele quer guerra, Ricardo. Pois ele vai descobrir que quem aprendeu a limpar a sujeira dos outros sabe exatamente onde os ratos se escondem. Lucas, agora com acesso total aos sistemas, girou sua cadeira em direção a Helena. Helena, eu rastreei a origem dos fundos que a Vanguard usou para comprar nossas ações. Há algo estranho. O dinheiro veio de uma conta offshore que tem padrões de transação muito parecidos com os da Alfa Consultoria, a empresa fantasma do Marcos. Os olhos de Helena se estreitaram. Uma conexão perigosa começava a se formar. Você está me dizendo que o Marcos não estava trabalhando sozinho? Que ele estava desviando nosso dinheiro para ajudar o nosso maior inimigo a nos comprar? Exatamente, confirmou Lucas. Marcos era o cavalo de Troia. Ele estava quebrando a empresa por dentro para que Viktor pudesse comprá-la por uma fração do valor real. É um esquema de fraude bilateral. A reunião com Viktor Draken foi marcada para a tarde seguinte na sala de conferências principal, a mesma onde Helena revelara sua identidade. Viktor entrou na sala exalando uma confiança arrogante, acompanhado por uma legião de advogados de terno cinza. Ele nem sequer se deu ao trabalho de cumprimentar Helena com respeito. Senhor Albuquerque, disse Viktor, sentando-se na cabeceira da mesa sem ser convidado. Vamos pular as formalidades. Sua empresa está em frangalhos. O mercado não confia em você. Eu estou aqui para oferecer uma saída honrosa. Assine este acordo de venda, receba seus milhões e vá viver sua vida de herdeira em algum lugar ensolarado. Deixe os negócios para os profissionais. Helena permaneceu em silêncio, observando-o. Ela usava um terno branco impecável, contrastando com a escuridão dos trajes dos advogados. Você fala muito sobre profissionalismo, Viktor, Helena começou, sua voz calma e perigosamente estável. Mas me pergunto se os seus acionistas considerariam profissional o fato de você ter financiado os crimes de Marcos Valente para manipular o valor das nossas ações. O sorriso de Viktor vacilou por um milésimo de segundo. Do que você está falando? Isso é uma acusação grave e sem provas. Provas? Helena sorriu, fazendo um sinal para Lucas. Lucas, projete na tela a Rota 402. No telão, surgiu um mapa financeiro complexo. Lucas havia conseguido cruzar os dados do tablet de Marcos com os registros de entrada de capital da Vanguard. A prova era irrefutável. O dinheiro que Marcos roubara da Império Tech fora usado como garantia para os empréstimos que Viktor utilizou para comprar as ações da própria Império Tech. Era um ciclo de crime perfeito. Isso se chama manipulação de mercado e conspiração criminosa, Viktor, disse Helena, levantando-se e caminhando até ele. No meu tempo como faxineira, eu aprendi que não importa o quanto você tente polir uma mentira, o cheiro de podre sempre aparece. Eu já enviei esses documentos para a Comissão de Valores Mobiliários e para a Polícia Federal há 10 minutos. Viktor empalideceu. Seus advogados começaram a cochichar freneticamente entre si. Você não teria coragem. Isso destruiria o setor. Eu tenho a coragem de quem limpou o chão que você pisa, rebateu Helena. Eu não sou apenas a dona desta empresa, Viktor. Eu sou a mulher que sobreviveu à humilhação e saiu mais forte. Eu não vou assinar sua venda. Eu vou assinar o seu processo.
E se eu fosse você, usaria esses advogados para tentar reduzir sua sentença, porque amanhã de manhã, o Grupo Vanguard não terá valor nenhum no mercado. Victor levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Você vai se arrepender disso, Albuquerque. Eu vou destruir você. Você já tentou, através do Marcos, Helena disse, abrindo a porta da sala para que ele saísse. E veja onde ele está agora. Ricardo, acompanhe os senhores até a saída. E certifique-se de que não levem nada, nem mesmo um clipe de papel. Quando eles saíram, o auditório ficou em silêncio. Helena respirou fundo. Ela acabará de enfrentar o maior predador do mercado e não recuar um centímetro. Ela olhou para Lucas e Ricardo. O mercado vai entrar em colapso amanhã quando souberem da Vanguard, disse ela. Mas nós seremos a única empresa com as mãos limpas. É hora de mostrar ao mundo que a Império Tech não é apenas um nome, é uma fortaleza de integridade. Helena sabia que a batalha externa estava apenas começando, mas agora ela tinha algo que Victor e Marcos nunca teriam, uma equipe que daria a vida por ela e uma verdade que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. A faxineira acabará de dar um cheque-mate no mestre do tabuleiro. 6 meses se passaram desde que o escândalo da Vanguard e a prisão de Marcos Valente abalaram as manchetes de todo o país. O mercado financeiro, que antes duvidava da herdeira sentimentalista, agora observava em silêncio o fenômeno que se tornará a nova Império Tech. Sob o comando de Helena Albuquerque, a empresa não apenas recuperou o valor de suas ações, mas triplicou seu faturamento, provando que a ética pode ser o negócio mais lucrativo de todos. Helena estava em seu escritório, mas não na cadeira da presidência. Ela estava sentada no chão, sobre o tapete persa, analisando projetos de uma nova fundação junto com Lucas e Ricardo. Os números da Fundação Alberto Albuquerque são impressionantes, Helena, disse Lucas, agora usando ternos que finalmente serviam em seus ombros, refletindo sua nova confiança. Já conseguimos bolsas de estudo para 500 filhos de funcionários da limpeza e manutenção em todo o estado. Estamos criando uma nova geração de líderes que, como você, sabem o valor do trabalho duro. Ricardo, que agora dirigia uma equipe de segurança baseada no respeito e não na intimidade, sorriu. E o Marcos? Recebi o relatório hoje. A sentença foi confirmada, 12 anos em regime fechado. Ele tentou pedir um colchão especial alegando dores nas costas, mas o juiz negou. Parece que ele está descobrindo que, na prisão, ele é quem está no último degrau da hierarquia. Helena olhou para a janela, onde o sol se pondo tingia o horizonte de laranja e ouro. A justiça tem um jeito engraçado de equilibrar as coisas, Ricardo. Ele queria o topo a qualquer custo, e agora tem apenas 4 paredes. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e a Dona Maria entrou. Ela não trazia mais o carrinho de limpeza pesado, agora ela era a coordenadora de bem-estar da empresa, garantindo que todos os funcionários de apoio tivessem as melhores condições de trabalho. Com licença, Dona Helena, disse ela, com o mesmo brilho nos olhos de quando dividiam pão dormido na copa. Há um jovem na recepção. Ele é um novo estagiário de ti, parece tão perdido quanto Lucas estava. Eu disse a ele que a senhora gostaria de conhecê-lo. Helena levantou-se, limpando a poeira invisível de seu vestido de seda. Diga a ele que estarei lá em 1 minuto, Maria. Quero que ele saiba que nesta empresa, ninguém é pequeno demais para ser notado. Antes de sair, Helena parou diante do pequeno quadro de vidro sobre sua mesa, onde o lenço de limpeza que ela usará no baile de gala estava emoldurado. Aquele pedaço de pano simples era mais valioso para ela do que o colar de safiras em seu pescoço. Ele era o lembrete de que ela fora ao fundo do poço, sentirá o frio do chão e o peso do desprezo, e voltará não apenas com o seu império, mas com a sua alma renovada. Ela saiu do escritório e caminhou pelo corredor. Ao passar pelos funcionários, ela não via apenas os subordinados. Ela via nomes, histórias e famílias. Ela cumprimentava cada um pelo nome, e o respeito que recebia de volta não era fruto do medo, mas de uma lealdade inabalável. Helena Albuquerque não era mais apenas a herdeira de um bilionário. Ela era a mulher que provou que o verdadeiro poder não está no cargo que você ocupa ou no sapato que você calça, mas na capacidade de se levantar depois que o mundo tenta te colocar de joelhos. Enquanto o elevador descia para o lobby, Helena olhou para seu reflexo no espelho de metal. Ela sorriu.
A faxineira que o CEO humilhou havia feito a limpeza mais importante de todas, ela lavara a alma de uma empresa e deixará o caminho brilhando para todos que quisessem seguir seus passos. O império agora tinha uma dona, e ela sabia exatamente como manter o chão limpo e o topo honesto. Às vezes, a vida nos coloca em situações de humilhação para testar do que somos feitos. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se da história de Helena. O uniforme que você usa hoje não define o destino que você terá amanhã. Mantenha sua cabeça erguida, sua ética intacta e espere, porque a reviravolta da vida é a história mais emocionante que você jamais vai viver. Gostou dessa jornada de superação? Então não esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que achou da vingança de Helena e se inscreva no Capítulos de Paixão para mais histórias que vão tocar o seu coração. Até o próximo capítulo!